Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês, poder falar aqui de assuntos importantíssimos e fazer alertas, né, que servem para mim também, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que está escrito, né? E quando você fala, você também ouve e absorve, porque muitas vezes, né, a vida da gente, o cotidiano, né, muitas vezes desvia a atenção da gente de uma certa forma, queira ou não queira. Se dermos uma vaciladinha, você se descuida da fé. Então sempre é bom você estar sempre insistindo em falar da palavra, em ouvir a palavra e estudar a palavra. Por quê? Porque Deus é 100% na nossa vida. Se você deixar Deus 99%, 1% destrói a sua vida. Ok? Então não faça isso. É Deus 100%. Tá? Eu quero mostrar para vocês hoje, né, uma coisa aqui que é importantíssima. Estava conversando com um amigo meu, que é um grande evangelista, né? E ele lembrou uma coisa que é verdade, que muita gente lê a escritura e olha, nossa, aquele povo adorava Baal, adorava Moloque, adorava não sei. Nossa, só que essas adorações não acabaram. Não acabaram. Existe hoje organizações que adoram esses deuses do mesmo jeitinho, tá bom? E infelizmente eles sacrificam a esses deuses do mesmo jeito que antigamente. Só que antigamente era abertamente. Hoje é tudo secreto. Só que eles estão abrindo, expandindo de novo. Estão abrindo, estão falando abertamente. E uma das coisas, uma das táticas, digamos, satânicas, diabólicas, né? Infelizmente, eles estão tornando legais certos rituais, tá bom? Só que eles vêm o que? Maquiados de proteção à saúde da mulher, entendeu? À saúde da criança e tudo mais, tá certo? Isso são táticas que a política ensina isso, infelizmente, né? E nós estamos vendo hoje um grande movimento que eu sempre falo para as pessoas, será que vocês não estão percebendo que esse movimento ele é gigantesco, é no mundo inteiro, não tem nada a ver com a saúde, isso aí tem simplesmente a ver com crenças diabólicas, rituais satânicos, rituais pagãos, que estão sendo feitos no oculto e tudo se manifestará. Lembra que Deus mostrou para Jeremias o que acontecia dentro do templo, às escondidas, e ele ficou assim, pasmo, de boca aberta. Eles fazem isso, Senhor. Vai estar aqui, ó. Por isso que eu estou castigando. Olha o que eles fazem. E aí Jeremias viu as atitudes pagãs, sujas, imundas, diabólicas, satânicas que se praticavam às escondidas. Quem? Aqueles homens que deveriam mostrar, né, a palavra de Deus para todos, ok? Era justamente eles que estavam praticando essas coisas. Então hoje é a mesma coisa, não muda. Muitos estão às escondidas praticando satanismo, tá ok? Quer ver uma coisa que está crescendo no mundo e que hoje eles estão fazendo todo o esforço para legalizar em muitos lugares, e muitos lugares já legalizou? O aborto. Infelizmente. Eu vou mostrar para vocês. Porque é uma forma de um ritual antigo. Vocês sabem, principalmente Moloque e Baal faziam, né, para esses deuses, esses falsos deuses, né, faziam sacrifícios infantis, ok? E hoje, declarando essa lei, eles estão o quê? Tornando legal o mesmo sacrifício, só que agora em âmbito mundial. Bom, qual é o nome? Proteção à saúde. Saúde da mulher. Ok? Então vamos lá, mostrar para vocês aqui. Terrível, hein? Acredito até que pode dar problema aí na monetização do vídeo, né? Por causa disso, porque sempre acontece esses problemas, tá bom? Então peço a colaboração de vocês, né? Se você puder ajudar, faça o que for possível, né? Olha bem, o arcebispo de Pelosi acabou de chamá-la, né, de satanista. Olha bem, quem?
Você vai ver quem. Não permita que nenhum de seus descendentes, né, seja oferecido a Moloque. Crianças, certo? Ó, e não profane o nome do seu Deus. Eu sou Hashem, eu sou o Senhor, o Eterno, o seu Deus, né? Levítico 18, 21, vá lá, confira, leia o capítulo todo. O arcebispo de São Francisco, lá nos Estados Unidos, né? Esse arcebispo, ele fez uma declaração chamando os políticos que legislam sobre o aborto de satanistas. Esse arcebispo aqui, ele senta a botina, hein? O arcebispo Salvatore Cordileone divulgou uma declaração há 2 semanas intitulada Oposição à Lei de Proteção à Saúde da Mulher, tá vendo? Lei de Proteção à Saúde da Mulher. O que faz essa lei? De 2021, né? Aprovada pela Câmara na semana passada. O objetivo declarado da lei é permitir que os profissionais de saúde forneçam serviços de aborto sem limitações e requisitos, ok? Sem limite, mais à vontade, certo? Dirigindo suas palavras aos legisladores, aqueles que fizeram a lei, né? Em particular, aos políticos católicos, que se professam católicos, né? Mas os cristãos no geral, né? Ele, como arcebispo, fala diretamente aos católicos, né? O arcebispo começou dizendo que HR 3755 é erroneamente denominado o ato de proteção à saúde da mulher de 2021. Eles dão um nome, certo? De ato de proteção à saúde da mulher para essa questão do cerceamento da vida inocente, ok? Mostra a que extremos radicais irão os supostos defensores da pró-escolha em nosso país para proteger o que eles consideram mais sagrado, o direito de cercear, tirar a vida de seres humanos inocentes no útero. Eles falam que é o livre-arbítrio. Mas e aquele inocente não tem o mesmo livre-arbítrio, só que ele não pode ainda opinar? Não seria melhor deixar ele crescer para ele então dar o livre-arbítrio? Olha, tira a minha vida ou deixa eu viver? Ok? Alguém está dizendo, falando, olha, eu posso decidir por ele. E eu decido tirar a vida dele. Ok? Qualquer pessoa razoável, com um senso básico de moralidade e uma noção de decência, não pode deixar de estremecer de horror com um mal tão hediondo sendo codificado em lei. Ok? Escreveu ele. Citando o Papa Francisco, o arcebispo afirmou inequivocamente, nessa parte o Papa Francisco está de parabéns, ele se posicionou, e contrário a essa lei. O aborto é homicídio, comparando os profissionais de saúde a médicos envolvidos no processo como pistoleiros. O arcebispo então sugeriu que qualquer um que apoia o aborto, né, é um satanista devoto. Ok? Esta legislação proposta é nada menos que o sacrifício de crianças, olha o que eu acabei de falar, que o sacrifício de crianças e claramente em relação, entre outras coisas, ao projeto de lei do Texas, porque no Texas foi proibido e criminalizou, tá? Aí eles fizeram uma lei, certo? Para contradizer a lei do Texas, né? A lei do Texas é Heartbeat, acho que é assim a pronúncia, né? Recentemente aprovado. Não deveria ser surpresa. Então que esse projeto de lei está sendo contestado por ninguém menos que o templo satânico. O templo satânico que existe lá nos Estados Unidos, ele se levantou, né, apavorado contra isso. E aí correram atrás dos congressistas para aprovar essa lei. Ok? Tá bom? Por que o templo satânico se posicionou rápido e apavorado? Porque é aquilo que eu falei. As práticas rituais de sacrifícios antigos, elas continuam, hoje as escondidas. Só que eles estão tornando o que? Legal, né? Olha que coisa, né?
é precisamente com base na liberdade religiosa, ok? Eles estão usando, olha, isso é liberdade religiosa, certo? Então o cerceamento da vida vai entrar como liberdade religiosa. Na verdade, HR 3755, que é a lei, né? É certamente o tipo de legislação que se esperaria de um satanista devoto, não de um católico ou cristão devoto, ok? Sua declaração certamente inclui o presidente da Câmara, a presidente da Câmara, que é a Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi, que se professa católica, devota ainda, tá? Olha só, que é católica romana e vive na Arquidiocese de São Francisco. Ela vive na igreja, certo? Assistindo às missas. Pelosi respondeu às declarações do arcebispo, defendeu o projeto de lei, dizendo que ela acredita que Deus dá às pessoas o livre-arbítrio para honrar nossas responsabilidades. Aí vai a pergunta: Deus dá liberdade de livre-arbítrio para as pessoas e a criança não é um ser humano que também tem o livre-arbítrio? Não seria melhor então, já que ela não pode responder, ninguém pode responder por ela? Então, deixa ela nascer, ela crescer e ela vai decidir se quer ser sacrificada ou não. Não seria o certo? Não é um ser humano que também tem o livre-arbítrio? E esse livre-arbítrio não está sendo respeitado, ok? Esta não é a primeira vez que Pelosi entra em conflito com o arcebispo Cordileone por causa do aborto. Em julho, o porta-voz estava trabalhando em um projeto de lei que permitiria o financiamento federal de abortos eletivos do Medicaid, ok? Para o governo pagar, as pessoas fazer indiscriminadamente e o governo pagar, tá? Ironicamente, ela defendeu sua posição invocando sua fé católica ainda, ok? Tá bom? Como católica devota e mãe de 5 filhos, em 6 anos, sinto que Deus abençoou meu marido. Olha como é que ela usa o termo emocional, né? E eu, com nossa linda família, 5 filhos em 6 anos, quase no mesmo dia, disse Pelosi. Mas isso pode não ser o que deveríamos e não cabe a mim ditar que isso é o que outras pessoas devem fazer. E é uma questão de justiça, e justiça para as mulheres mais pobres do nosso país. Quem disse que ela pode julgar tudo isso pelas mulheres mais pobres? Ok? O que eles estão é legalizando uma coisa que sempre foi ilegal, sempre foi um crime. E eles agora estão tornando legal, tá bom? O arcebispo Cordileone respondeu divulgando um comunicado dizendo: ninguém pode alegar ser um católico devoto e tolerar o assassinato de vidas humanas inocentes, e muito menos fazer com que o governo pague por isso, que é dinheiro ainda do povo, né? O direito à vida é um direito humano fundamental, ok? E só a pessoa pode dizer que não quer mais essa vida, ok? O mais fundamental. E os católicos não se opõem aos direitos humanos fundamentais, ok? O que eu quero dizer, eles dizem que tem o livre-arbítrio, só que eles decidem pela vida da criança ou não. Quer dizer, o livre-arbítrio dessa criança não é respeitado. Como ela não pode se defender, deveria ser o quê? Deixa ela viver. E ela vai decidir quando ela puder, quando ela tiver consciência. Eles não fazem isso. Falam, não, nós vamos decidir por ela. Ok? Usar a cortina de fumaça do aborto como uma questão de saúde e justiça para as mulheres pobres é o epítome da hipocrisia. E quanto à saúde do bebê que está sendo morto, e que tal dar às mulheres pobres uma escolha real para que tenham apoio na escolha da vida? Isso eles não querem, né? Isso lhes daria justiça e igualdade com as mulheres com posses, que podem se dar ao luxo de trazer uma criança ao mundo. São pessoas de fé
que dirigem clínicas pró-crise de gravidez. Eles são os únicos que fornecem às mulheres pobres alternativas vitais para que seus bebês sejam mortos, ok? Em seus úteros. Ela acrescentou: não posso estar mais orgulhoso ele acrescentou, eu não posso estar mais orgulhoso de meus companheiros católicos, que são tão proeminentes na prestação deste serviço vital. E a eles eu digo, vocês são aqueles que merecem se intitular católicos devotos. Em janeiro, Pelosi disse que os defensores da vida que votaram no ex-presidente Donald Trump, que é totalmente contrário a essa atitude, né? Por causa da questão do aborto, né? Lhe causaram grande dor como católica. Depender de mim, então ela vai se contorcer de dor, porque eu nunca vou aceitar uma atitude dessa. Isso é claramente a legalização do sacrifício para Moloque no mundo inteiro. Vem com outro nome, gente. Vem com outro nome, mas estão legalizando. Olha, fabriquem à vontade e pode cercear à vontade, né? É legal, a lei permite. Não ligue para Deus, se Deus é contra, não se importe com isso não. Importante você estar bem com a sociedade, ok? Se você engravidar 1000 vezes você vai cercear essa vida e você vai continuar numa boa. É assim que estão dizendo. Estão tratando como uma coisa banal, simplesmente uma coisa sem valor nenhum. E não é. É uma vida, é um ser humano, uma alma que deveria ter oportunidade de viver nesse mundo. Veio para isso. Ok? Isso é grave. E está aí as forças malignas tomando espaço hoje com leis aprovadas dentro dos parlamentos. Antigamente eram aprovados pelos reis que autorizavam, ok? Qual é a diferença? Hoje o parlamento faz lei aprovando, é a mesma coisa. A mesma condenação que Deus lançava naquele tempo, ele lança agora. Deus, ele diz, eu sou o mesmo e não mudo, certo? E o homem tem as mesmas atitudes, não muda. Antigamente os reis autorizavam as práticas satânicas, diabólicas, malignas. Hoje o parlamento faz leis e fala, não, agora é tudo legal, ó, tudo direitinho. A mesma coisa. É a mesma coisa, não muda. Pecado é pecado e vai continuar sendo pecado. E Deus vai pesar a mão e feio. O julgamento de Deus já começou no mundo e com certeza vai se intensificar. Nós estamos vivendo os momentos finais desse sistema neste mundo. E com certeza essas pessoas sentirão o peso da mão do Criador. Que Deus te abençoe e te guarde, conceda paz, alegria, saúde e nos conceda sabedoria para podermos enfrentar tudo isso e tenhamos força, porque não é fácil. Não é fácil não. As coisas vão ficar cada vez pior. Shalom, um forte abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.